Aquele tema desse evangelismo, semente para a vida eterna. Eu vou escapar um pouco do tema, ainda que a vida eterna tem a ver com o evangelismo. Uma vez que nós conhecemos aonde estamos, como estamos, por que estamos e quanto tempo vamos estar aqui, é necessário que tenhamos um conhecimento maior para usar o que temos para o evangelismo e trazer mais almas aos pés de Cristo. Tiago nos diz, no livro de Tiago, capítulo 4, verso 13, ele diz o seguinte: "Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos, no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã." E a pergunta crucial: que é a vossa vida? Eu quero que vocês pensem comigo seriamente no encantamento, digamos assim, dessas palavras de Tiago. A pergunta foi feita por Tiago, e essa pergunta parece a pergunta de um filósofo. Mas a resposta não é Tiago que dá quando ele diz que é a vossa vida. Ele diz que ela é como. E a propósito, eu estou usando várias versões da Bíblia. Se você ouve uma coisa diferente, não quer dizer que seja o que a palavra de Deus não ensina. Então, Tiago faz a pergunta, mas quem realmente responde à pergunta é Moisés. No Salmo 90. Eu espero que vocês todos tenham trazido a sua Bíblia para que nós possamos entrar no Salmo 90 e ter uma ideia do que realmente é. Salmo 90, verso de 1 a 13. A palavra de Deus nos diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Outras versões dizem de eternidade a eternidade. Antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: voltai, filhos dos homens, porque 1000 anos aos seus olhos são como o dia de ontem que passou e como uma vigília na noite. Tu os levas como por uma torrente, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce, de manhã cresce e floresce. À tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, à luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um suspiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado. Pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Palavra de Deus. Em verdade, irmãos, queridos e amados, a pergunta feita por Tiago é uma pergunta que exige uma resposta. Eu te pergunto: o que é a tua vida? E isso exige uma resposta. Agora, o que nós queremos compreender é que as respostas serão de acordo com as pessoas com quem nós convivemos e perguntamos. Porque se tu perguntas a um mendigo: olha, senhora, aquele que está andando no meio de lixos, catando papelão para vender, ou latinhas de coca ou de cerveja para vender, de noite dorme na maior miséria, com caixas como sofá, como chão, como cama, e você pergunta para ele: olha, diga-me, senhor, o que é a vida? A vida é um inferno. A vida é essa desgraça que você está vendo aqui. A vida, eu já estou louco para ir embora dessa vida. Mas se você pergunta a um casal enamorado, um casal apaixonado, que acabou de casar, que estão na lua de mel, estão aí em Búzios, na praia mais linda, uma das mais lindas do Brasil, e a noiva vai dizer: a vida
é gloriosa. A vida é maravilhosa. Não existe nada mais lindo que viver. Se dá conta? As respostas são sempre de acordo com as pessoas com quem nós perguntamos. Vocês que são, nós que somos leitores da palavra, estudiosos da palavra de Deus, entendemos que pela palavra quem escreveu esse salmo foi Moisés. Moisés escreve o salmo e esse salmo parece ser escrito por um poeta filósofo. Quando eu leio esse salmo, eu às vezes procuro comparar Moisés com Paulo. Paulo prega a palavra, instrui, redargue, e em muito de sua forma de pregar, ele está se defendendo, ele está acusando, ele chama aos Gálatas de Gálatas insensatos. Quem é que gosta de ser chamado de insensato? Nécio. Mas ele chamava. Então nós vemos a Paulo muitas vezes com um homem brabo. Um homem que se defendia dos judaizantes, que pregava, que ensinava, que corria de um lado para outro, mas, de repente, Paulo para e escreve um capítulo que é um dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia, para não dizer do Novo Testamento inteiro. 1 Coríntios, capítulo 13. Falando sobre o quê? Sobre o amor, não é isso? E você lê aquele capítulo, e quando você lê com o coração realmente ligado ao Senhor, você se arrepia de ver aquela veia poética que o apóstolo Paulo tinha para escrever um hino tão maravilhoso ao amor, quando em meio às grandes dificuldades, em meio às pessoas que o acusavam, que brigavam com ele, que falavam um montão de coisas que ele não era, que o acusavam, e ele muitas vezes se defendia, e de repente Paulo encontra palavras maravilhosas para falar sobre o amor. Então, a gente vê a Paulo, mas Moisés não é muito diferente. Como é Moisés? Moisés, no Antigo Testamento, se vê também um homem com muitos problemas. Um guerreiro. Um homem que leva o povo de um lado para o outro, era acusado pelo povo, era xingado pelo povo, era um homem que andava no meio dos labirintos das leis judaicas, que escrevia sobre essas leis, e você vê a Moisés como um homem, ainda que a palavra de Deus diz que Moisés foi o homem mais manso de toda a terra. Não foi o que Jeová disse no Antigo Testamento? Mas mesmo assim Moisés sofria com seu irmão Arão, sofria com sua irmã Miriam, que era uma fofoqueira, e buscava de encrencar a vida dele, vivia sofrendo. Se não fosse a graça de Deus, Moisés teria sucumbido. Mas no meio de tantos problemas, Moisés encontra um tempo para escrever o Salmo 90. Não vou repetir por causa do tempo. Mas que salmo tão lindo. E ele está falando neste salmo sobre a brevidade de vida. Sobre o fato de que a vida é muito curta. Tens parado para pensar? Eu sei que tu sabe disso. Eu sei que você sabe. Mas has parado para pensar no resto da tua vida? Pensar que hoje é o primeiro dia do resto da tua vida? Bom, a primeira coisa que nós compreendemos, e antes disso eu quero dizer que se a Bíblia não falasse que foi Moisés quem escreveu esse salmo, eu não ia acreditar. Por quê? Porque, como eu acabei de explicar, a vida dele era muito conturbada e ele não realmente podia, a nossa concepção, escrever um salmo tão lindo quando era um homem tão cheio de problemas. Então a pergunta fica no ar. Que é a vida? Tiago nos faz a pergunta e agora cabe a Moisés responder em muitos e muitos anos atrás. E a primeira resposta de Moisés está aqui justamente nos versos 3 a 4 do livro de Salmos. Se você tem sua Bíblia, mantenha aberto seu telefone,
não veja e-mail, nem entre em Facebook, nem entre em LinkedIn. Abra sua Bíblia. E vamos lutar para que a palavra de Deus entre em nossos corações. Então Moisés começa a Bíblia dizendo assim: tu reduzes o homem ao pó, versos 3 e 4. E dizes: voltai, filhos dos homens, porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou. Moisés, vocês estão aí fazendo planos para daqui a 30, 40 anos, 60 anos? Cuidado, porque os teus dias aos olhos de Deus não passa de 1000 anos. 1000 anos que se refere e que equivale a, quer dizer mais ainda, ao dia de ontem que passou. Tua vida não é mais do que um dia, e um dia que já passou. Cuida-te, pois a palavra nos diz claramente, e quero dizer-lhes que o apóstolo Pedro repete essas palavras em 1 de Pedro capítulo 3, verso 8, e ele diz exatamente, mas o que interessante que Moisés disse que é como um dia que passou. Pedro não diz que é como um dia que passou, diz que é equivalente a 1000 anos, 1000 anos como um dia e um dia como 1000 anos. O que você e eu precisamos compreender é que para Deus, para nosso querido Senhor, não existe tempo, não é? Não existe tempo. E eu gostaria que você fizesse uma linha do tempo. Imaginasse uma linha do tempo começando com o ano 1 e até o ano 1000. Mas que aos olhos de Deus, esses 1000 anos equivalem a um dia. Uau! Tremendo, Senhor. Tremendo. O que precisamos compreender é exatamente que essa noção que nós temos de tempo não é a noção de Deus. Deus tem um sistema de medida completamente diferente do nosso. Ele mede o tempo de eternidade a eternidade. Ele não tem um documento no bolso como eu tenho, e como o irmão João Pedro tem também com a família que vai viajar hoje, um passaporte no bolso que o permite viajar. Deus vai a qualquer parte. Deus vai de um lado a outro, sem precisar de que alguém lhe peça documentos. Por quê? Porque Ele é Senhor do tempo, Senhor do espaço. Para Deus, a vida, diz então Moisés, a vida é como um dia. Tens parado para pensar nisso? Que tua vida equivale a um dia? Aí Moisés disse assim: um momentinho aí. Não, Senhor. Um momentinho aí. Um dia é muito tempo para Deus. Um dia é muito tempo para Deus, porque a tua vida não vale mais do que uma vigília da noite. Versos 3 e 4 também. A tua vida não vale mais do que uma vigília da noite. Você que talvez esteja nos visitando nesta manhã, eu gostaria que você saísse daqui levando em seu coração até algumas dúvidas. Por que não? Para que você saiba que a sua vida aqui é muito pouca, muito pequena aos olhos de Deus. Veja bem, Moisés começa no Salmo a encurtar o tempo da vida. Ele encurta direto, ele diz assim: a tua vida não vale nada mais que uma vigília. Naqueles tempos, alguns de nós velhos sabemos que em algumas cidades que vivíamos, tinha também vigílias, guardas que com um apito saía apitando. E naqueles tempos era iguais, havia 4 vigílias durante a noite. Das 6, os dias eram contados diferentes, você sabe, não era de meia-noite à meia-noite, era das 6 da tarde às 6 da manhã, nos tempos de Cristo. Das 6 às 9 era uma vigília, das 9 às 12 era a segunda vigília, aí já era de noite, claro. Das 12 às 3 da manhã era a terceira vigília, e das 3 às 6 da manhã era a quarta vigília. Então, diz que Moisés, você crê que a tua vida é equivalente a um dia? Equivalente a 1000 anos, que equivale a um dia? E que tua vida é equivalente a um dia? Negativo, é uma vigília. Tua vida não vale mais do que 3 horas. Aos olhos de Deus, estou falando. Não vale mais do que 3 horas. De forma nenhuma. Cuida da tua vida.
Vive a tua vida com intensidade espiritual, porque diante de Deus a tua vida não tem tempo. Sabe o que mais disse a palavra? Não, Senhor, para aí. Para aí, a vida não é 3 horas, é como se fosse uma torrente de água. Todos sabem que é uma torrente, né? Um ribeiro. Cada lugar fala diferente, mas onde aí corre aí uma torrente de água. E tua vida é como uma torrente, porque, verso 5, tu os levas como por uma torrente. Como é que podemos entender isso com relação a uma torrente? Tem outra palavra para torrente que todo mundo entenda? Como? Uma água corrente. Então, para que você compreenda por que essa figura de linguagem neste tempo. 2 meninos estavam brincando, dos seus 10 anos, perto de uma torrente dessas. E um dos meninos, brincando aí, de uns 10 anos, né? Tinha assim uma veia filosófica. E ele falou para o outro, olha, ô Joãozinho, eu duvido que você atravesse essa torrente de uma vez só. Ida e volta. Duvido. Falou, tá louco? Claro que eu posso fazer isso. Não, tu não faz. Faço. Vou te provar. 1, 2, aqui tá. Passei. Não passasse não, diz o menino, filósofo. Porque quando tu passasse a primeira vez, a água que corria era uma. Mas quando tu passasse a segunda vez, a água que corria já era outra. Isso é a vida. Isso é a tua vida. Está passando como uma torrente. Vês como é que Moisés busca fazer-te compreender que a gente tem que aproveitar cada segundo da vida. Porque se não fizermos, vamos viver aqui sem nenhum sentido que a vida dê. Então, recordemos, a vida é como se fosse 1000 anos, 1000 anos como se fosse um dia, é como 3 horas e é como também uma torrente. Agora Moisés nos diz que a vida é como um sono, verso 5. Algumas versões dizem que é como um sonho. Sabe quando estão dormindo? Quem sabe alguns de vocês estão sonhando, dormindo aí agora, ou sonhando acordado. Mas sonhando, a nossa vida é como... sabe quando estamos dormindo gostoso? Isso já faz um tempão que eu não tenho. Mas aquele sono gostoso, descansando, e de repente o marido sonha que vai numa viagem maravilhosa, um cruzeiro maravilhoso, e que no fim do cruzeiro vai ganhar um Porsche. E está sonhando aí gostoso. A esposa do lado, ai que maravilha, sonhando com que o marido vai dar um diamante daqueles maiores, mais caros que existe, sonhando. E de repente, às 6 da manhã, os dois se acordam. O que é isso, gente? Onde é que está o meu Porsche, mulher? Tá maluco? Que Porsche? E o meu diamante? Onde é que... Os sonhos são quebrados. Porque às vezes nós dormimos e acordamos na realidade que temos que trabalhar. Que a vida realmente é outra e não é exatamente o sonho que nós pensamos que é. Assim é a vida. Vai passando de uma forma rápida, não é? Que nós muitas vezes não nos damos conta. Um sonho, nada mais que um sonho. Mas Moisés, o propósito dele é ainda demonstrar a ti e a mim que ele vai diminuir ainda o tamanho da vida. Vocês já pensaram, já leram o Salmo 90, pensando e pondo em prática em seus dias que a vida realmente é muito curta? Para nós aqui vivemos 15, 10, 20, 30, 60, 70, 80 anos, como diz a Bíblia, nós vemos de uma forma diferente. Mas aos olhos de Deus, você já pensou, já parou para pensar como é que Deus vê a sua vida? Por que muitos meninos vão embora antes? Por que alguns jovens, na flor da idade, vão embora antes? Porque aos olhos de Deus, a vida é totalmente curta. Muito bem, então ele disse assim, sabe o quê?
a vida é um sonho, mas a vida é agora como uma erva seca. Uma erva, verso 6, que de manhã são como uma erva que cresce, de manhã cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Assim é a tua vida. És como uma erva maravilhosa que com o sereno da manhã viceja durante a manhã, mas depois é cortada. Uma mulher se casa, um homem se casa com a mulher dos seus sonhos, linda, maravilhosa, uma pele, tudo no lugar. À medida que vai passando o tempo, o homem vai ficando assim, gordinho, a barriga para frente, as mulheres, os seios se caem, e olhamos para trás, nossa, a flor, a erva que foi criada, que com sereno se levantava, vistosa, hoje, depois de tantos anos, nossa flor está completamente se murchando. Essa é a vida. Essa é a vida. 70, 80 anos mais tarde, se desvanece. Sabe o que é que Isaías fala? O grande, maravilhoso profeta Isaías. Isaías capítulo 40, versos de 6 a 8. 40, ele diz assim, olha, uma voz diz, clama. Respondi eu, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e murcha a flor, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo, tu e eu, o povo é erva. Seca-se a erva e murcha-se a flor. Não é Lucas que está falando aqui, irmãos. É a palavra. Se tu não queres ouvir, não queres aceitar, não estás me fazendo favor nenhum, nem me ofendendo. Tu estás deixando de compreender que a Bíblia diz que tua vida é como a erva que de manhã está maravilhosa, mas de tarde está seca e murcha. Em espanhol se diz a palavra se marchita, que vem a ser exatamente isso. A verdade é que muitos jovens, ainda digamos assim, na flor da idade, buscam e sonham com fama, com glória. E o ser humano em geral, para não dizer os cristãos, para não dizer nós mesmos, necessitamos compreender que o que realmente deveria interessar a nós é que nós temos que pôr como um alvo a glória de Deus em nossos dias, para quando chegarmos no final, sabermos exatamente o que nos espera. A sequência da passagem de Isaías, ele disse assim, verso 8, seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste quando? Eternamente. Assim é a vida, irmãos. Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Nós, seres humanos, amamos, principalmente os jovens, vocês são jovens maravilhosos, uma florzinha que está aí no campo saindo já, nos encanta imitar, nos encanta querer ser como os artistas de Hollywood, como os artistas das novelas. Às vezes queremos comprar roupa igual dos artistas e andar com penteados igual. Eu me recordo que quando eu tinha meus 16, 17 anos, Elvis Presley era aquele bacana. E ele fez um filme chamado Viva Las Vegas. E o Elvis andava com um cinto maravilhoso, dessa grossura. E todos os jovens queriam usar aquele cinto. Eu falei, mãe, você tem que cortar essas, chamam de arriata lá em São Paulo, essas arriatas, esticar para cá, porque eu vou colocar um cinto do Elvis Presley. E andava todo mundo aí copiando o cinto do Elvis Presley, como outros copiam as coisas de que vemos na televisão, que realmente não vale absolutamente nada. E a nossa tendência é sempre imitar e gastar dinheiro, porque ouvimos, olha, nós amamos a tua audiência, nós te amamos, por isso te oferecemos esse produto, quando na verdade eles amam o dinheiro que a gente gasta. É sempre assim, é sempre assim. Na grande maioria, essas pessoas são seres vazios, que não têm nada a oferecer,
a não ser os produtos que vendem, porque dentro são pessoas totalmente vazias. Lembre-se exatamente das palavras de Isaías. Vocês se recordam do rei Nabucodonosor? Era um tremendo rei, cheio de pompa, uma riqueza absoluta, glória absoluta, e graças a essa Babilônia maravilhosa que eu construí, de repente caiu de 4. As unhas peçonhentas cresceram, o cabelo cresceu e comia a erva como se fosse um animal. Lembra disso? Por quê? Porque queria buscar a glória dele, a glória da fama e não a glória de Deus. Eu poderia falar de muita gente que são assim, vazios por dentro, os Beatles, Alexandre o Magno, Napoleão Bonaparte, um montão de gente que demonstrava ser alguma coisa que na realidade não era absolutamente nada, porque hoje estão embaixo da terra. Mas o que nos interessa é o que Moisés nos ensina que devemos fazer para sobrepassar essas coisas, uma vez que sabemos que a nossa vida aqui, por ser curta, tem que ser muito bem aproveitada espiritualmente. A vida se declina ainda mais, irmãos, porque ele disse assim, a vida é como um pensamento. Algumas versões dizem assim que, porque todos os nossos dias, verso 9, todos os nossos dias declinam a causa da tua ira, acabamos nossos anos como um suspiro, algumas versões dizem. Mas o grego, na verdade, tem um significado que é o pensamento. Essa versão que eu leio diz, acabamos nossos anos como um pensamento. Você já se pôs para parar no pensamento? Eu dou graças a Deus que eu não tenho que traduzir pensamentos. Estaria morto já. E graças a Deus que vocês também não traduzem o meu pensamento, porque é uma coisa tremenda, né? A irmãzinha da igreja vem, já não se vê há muito tempo, chega aí, e outra irmã, irmã querida, maravilhosa que você está, que linda, beijinho aqui, beijinho ali, maravilhosa. Quando ela sai, o pensamento diz, nossa, nunca vi ela tão gorda. Uau, o que passou com essa irmã? Que bom que a gente não pode ler os pensamentos, porque se pudesse ler seria um problema. Mas esse capítulo diz que nossa vida é um pensamento, acabam nossos anos como um pensamento. Assim é. Voamos como um pensamento. E Moisés ainda adiciona, versos 70 e 80. 70 e 80, depois disso é canseira e enfado. Está cansado e enfadado, irmão, já? Aqui são somente uns 28 minutos. Você me falou que podia ir até 1 hora, né? Não estão enfadados ainda. Me dê um pouquinho mais de tempo para me terminar. Eu queria fazer uma formulazinha muito rápida, matemática, para que você entendesse melhor. A Bíblia diz que nós vivemos dos 70 aos 80, depois disso é enfado, canseira. A Bíblia é muito sábia, não fala nada que não seja verdadeiro. Quando nós nascemos, pelo menos de 1 aos 15 anos, nós temos a vida maravilhosa, tudo é maravilhoso, tudo é lindo. Começamos a vida, estudamos, casamos, temos filhos, vamos adiante. Quando chegamos aos 65, já não servimos para nada, aí já nos aposentam. Perdão, não servimos mais. Aí nos tiram de circulação, igual o dinheiro velho. Agora, uma coisa interessante. Chegamos aos 65 anos, aí nos tiram pelo menos 15 anos da nossa vida ativa. Perdemos 15 anos de vida ativa. Nos sobra, então, 50 anos. Dos 50 anos, nós perdemos outros 25, porque o corpo humano passa pelo menos 25 anos dormindo. Então, só temos 25 anos de vida, irmãos. Eu disse para vocês que cada vez mais curto, mas se você conta a vida realmente, nós temos nada mais, nada menos que 25 anos de vida. Que és que tu fizestes nesses 25 anos? Que és que estás fazendo no começo, no meio e talvez no fim para a evangelização da palavra e trazer pessoas aos pés de Cristo? A Bíblia diz que nós voamos,
Mas sábio mesmo é aquele que compreende que nós voamos em direção ao céu, em busca do Senhor Jesus para uma vida eterna. Te das conta da brevidade de vida? Sabe que a palavra morte não deveria ser parte do nosso dicionário. De jeito nenhum. O que quero te dizer é que devíamos falar, em vez de que ele morreu, ele deixou de viver. Mas usamos. Por quê? Porque nós nascemos já para. Nós já começamos a morrer desde o momento que nascemos. Cada dia que passa é um dia que já não vamos viver mais. Um poeta estava passando por uma estrada e ele viu na estrada uma caveira com uma florzinha linda dentro da caveira. Te recorda que eu estou te falando que nós, quando nascemos, já nascemos para morrer, porque nós, quando nascemos já dentro da morte. E ele vê aquela florzinha dentro da caveira, e ele começa a pensar, e ele diz assim: pobre flor, que mal nasceste, e que fatal foi tua sorte. Ao primeiro passo que deste, te encontraste com a morte. Arrancar-te é coisa triste. Deixar-te é coisa forte. Porque se te arranco com vida, te deixo também com a morte. Se deixasse, a florzinha seria sufocada pela caveira. Se arrancasse, a florzinha ia morrer igual, porque uma flor sem raiz morre. Assim sendo, irmãos queridos, o livro de Hebreus nos diz que como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do juízo. A verdade é, e eu estou quase terminando, não há vitória contra a morte. Não há vitória. Quando vem o AIDS ou quando vem um câncer, você pode durar um pouquinho mais, mas não adianta, nós vamos passar por essa morte, infelizmente. É uma batalha perdida. Vai sempre alcançar-nos. Por mais que você gaste, por milhões que é gastado no mundo, ainda não existe a cura para o câncer. Tem muita coisa para falar, mas eu termino por aqui. Só com essa pequena história. A morte chega uma noite na casa de uma família do qual o pai ia dar uma grande festa de casamento. A morte bate. Chega lá e o pai abre a porta e... Pois não? O senhor é o fulano e tal? Sou. Eu vim para lhe buscar. Aí o cara falou, não, por favor, não hoje, minha filha está casando amanhã. Não me leve agora, por favor, senhora morte. Quem é que falou que a morte é leniente, né? Mas ok. Eu não vou lhe levar agora por isso. Mas amanhã, a essa mesma hora, eu vou estar aqui para levá-lo. Durante a noite, o cara cortou o cabelo careca, bem careca, sobrancelha, pegou uma tinta, se pintou todo. Era um negrão, careca. E se escondeu por ali, e chegou meia-noite, a morte bateu na... Cadê o pai da noiva? Novia, é espanhol. Cadê o pai da noiva? Não veio. Está todo mundo procurando ele e não veio. E a morte começa a andar por toda parte, o carinha se esconde, todo preto, né? Careca. E a morte procura, realmente ele não veio. Tá bom, já que ele não veio, eu vou levar esse negrão careca aqui comigo. Não há vitória contra a morte. Quando ela chega, não importa quão rico você é, quão bonito você é, quão gordo, quão magro, não há vitória. Mas para onde é que nós vamos? O pregador é gozado, fala que vai terminar e nunca consegue. Para onde é que nós vamos? Bom, se tu perguntares, e te prometo que eu vou terminar agora. Se tu perguntares a um testemunho de Jeová, ele vai dizer, se você é parte dos 144 mil, você vai para o céu. Se você não é parte dos 144 mil, vai viver 1000 anos aqui na terra, numa terra maravilhosa, gloriosa, sem problema nenhum. Onde é que a Bíblia diz, fala sobre isso? Mauro, nenhum lugar. Se você pergunta para um católico romano,
conhecedor, desculpe se há algum católico aqui, mas um católico romano conhecedor, para onde é que nós iremos? Bom, tem 4 lugares que vocês podem ir, que vamos, ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, ou para o limbo, se eres uma criança que não tem pecado. Se perguntas a um ateu, ele diz assim, não vamos para lugar nenhum, porque depois daqui não existe mais nada. Não existe Deus, não existe nada. Se perguntas a um materialista, ouça, senhor materialista, para onde é que nós vamos depois da morte? Para lugar nenhum, porque tudo é matéria, você vai acabar embaixo da terra, tudo é matéria. Mas se nós perguntamos ao Senhor Jesus, o que Jesus diz? Na casa de meu pai há muitas moradas, pois vou preparar-vos lugar. É para lá que vocês vão. É para lá que nós estamos querendo ir. Porque é isso que o Senhor nos tem prometido. Por isso, o Salmo, e espero que nos tenha ensinado alguma coisa, é aquele Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de eternidade em eternidade.